Eu consagro esse momento a Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Minas Gerais. E com toda certeza, esse momento chegará à tua casa, à tua família, pelas mãos de Nossa Senhora, como São Bernardo nos diz. Nenhuma graça deve nos chegar a não ser pelas mãos de Maria. E eu começo cantando, pedindo que a fé, a graça de Deus, possa nos levar a essa confiança de descansar nas asas desse Deus maravilhoso que nos faz sobrevoar. Independentemente de todos os problemas e realidades, é assim que nós devemos nos comportar. Então vamos confiar além de toda e qualquer situação. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia. Esta é a frase. Pois confio no Senhor. Para que você cante comigo, diga: sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Que me dá forças para ser um vencedor. Nas asas do Senhor vou voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Eu posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas
como águia. E essa é a frase, para mim, mais importante dessa canção, que mostra uma confiança plena e total. Nós confiamos no Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu dependo desse Senhor que transformou a minha vida. E é claro, a temática desse tema, o fundamento desse tema, que é crer para além do que os olhos veem, tem a ver com essa canção e tem a ver com a confiança neste que é o Senhor Jesus. Porque eu poderia dar aqui qualquer direção para essa pequena palestra, para este pequeno momento que nós temos, mas partindo do princípio que a fé é naquele que morreu numa cruz para salvar os nossos pecados e morreu quando ainda éramos devedores de tudo. Isso significa ser cristão segundo Cristo, conforme Cristo. Então, todo e qualquer comentário ou abordagem tem que diz respeito a esse cristianismo, a fé no Filho de Deus que morreu por nós e pagou os nossos pecados, que se entregou voluntariamente. E enquanto eu estudava um pouco dessa passagem enriquecedora, que pode nos fazer ficar horas e horas meditando em várias passagens ou na vida daqueles que foram os maiores amigos e seguidores de Deus. E eu já deixo aqui uma pequena passagem que toca muito o meu coração, quando Jesus nos compromete dizendo: já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Então, essa fé de que vamos falar, essa fé nesse Cristo, Filho de Deus, que morreu por nós, significa muito mais do que apreciar, considerar, reconhecer, mas significa ter intimidade, ter amizade, ter um comprometimento, como a palavra em Malaquias nos diz, aquele mais chegado a mim. Eu gostaria, inclusive, de citar aqui uma situação pela qual o nosso querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu na primeira carta aos artistas, uma carta muito interessante que nós precisamos ter como leigos, independentemente de sermos músicos ou artistas. Mas São João Paulo II cita, fazendo uma pequena parábola, que o pai tinha 5 filhos e cada filho tinha uma profissão. Porém, a profissão do pai, São João Paulo II vai citar nessa carta, que ele era artista, o pai era artista. Então, dos 5 filhos que ele tinha, ele amava igualmente a todos. Porém, um filho era advogado, o outro engenheiro, o outro professor e assim por diante. Mas o último filho, o 5º filho, era artista também. É claro, a palavra de Deus vem nos ensinar que um pai, ele não ama diferentemente os filhos. Ele não tem predileção por um ou para o outro. Ou quiçá teria predileção pelos mais pecadores, porque ele veio para os doentes e para os pecadores. Mas na situação que São João Paulo II nos coloca, o pai tem uma intimidade diferente, uma proximidade diferente com aquele filho que também escolheu ser artista, porque ele sente as mesmas coisas, fala as mesmas coisas, vive as mesmas coisas, tem a mesma criatividade. O que o Papa João Paulo II quis dizer nessa primeira carta aos artistas? Que nós devemos ser esse filho, que temos as características em nós que se assemelham muito mais às características do nosso Pai, da Trindade Santa. Por isso, essa imagem e semelhança nos remete à fé no Filho de Deus. E eu queria passar aqui rapidamente pelo exemplo que nós temos dentro desse tema, crer para além do que os meus olhos podem ver. Ah, meus queridos, como poderíamos viajar em várias.
mensagens e histórias maravilhosas dentro da palavra de Deus, para que nós pudéssemos nos confortar e aprender, porque a fé vem do ouvir e o ouvir se exerce em razão da palavra de Deus. Eu já estou citando Romanos, que é uma das passagens mais maravilhosas que eu amo, para dizer: para que eu devo ter fé? Em que eu devo ter fé? Fé além do que os olhos veem, mas de que fé eu estou dizendo? Nós estamos falando a fé no Filho de Deus, a fé na esperança da vida eterna, a fé em Jesus Cristo que nos remiu e que nos salvou pelo seu sangue mais precioso. E a nenhum outro debaixo da terra está designado para que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador. E várias pessoas, homens e mulheres, e até amigos de Jesus, foram deixando para nós sinais dessa fé. E eu gostaria de começar com Abraão, o pai da fé. Esse amigo de Deus, que foi considerado o pai da fé pela nossa religião católica, apostólica, romana, pelo dogma que a nossa igreja nos dá, foi um homem mais ousado, porque na sua velhice, Deus, por enxergá-lo amigo, fez uma promessa e chamou em Gênesis 17, dizendo, Gênesis 15, 5, perdão, dizendo, olha para as estrelas. Você pode contar as estrelas? Serão os filhos que eu te darei. E somos nós os filhos da fé. Por que Abraão foi chamado assim? Porque além daquilo que ele podia enxergar naquele momento, Abraão obedeceu. E essa está a grande diferença, porque em Tiago 5 também a palavra vai nos dizer, vocês creem, vocês têm fé em Deus, não fazem muito, porque o diabo crê e treme. Eu estou citando a palavra de Deus em Tiago 5. Lúcifer, o inimigo de Deus, Satanás, o que estava abaixo de Deus, conhece, entende a palavra, o estudo, era musicista, maestro, regente dos corais, que adoravam o Santo dos Santos. Mas o que Lúcifer escolheu? O orgulho e a desobediência. Por isso, o contrário disso, se pela fé de um homem o pecado entrou no mundo, que é Adão, o que desobedeceu, agora, pelo novo Adão, a fé em Jesus Cristo, que é o novo Adão, aquele que obedeceu o Pai e tornou-se o Cordeiro imolado por nós, a graça, a eternidade, o céu se abriu, a esperança chegou até nós. E ainda continuando a falar de Abraão, você pode imaginar que esse pai da fé, quando Deus falou para ele que ele teria um filho da promessa, desse dia que Deus falou até que a promessa se cumprisse, ainda se deram 10 anos ou mais, a história nos conta. Diga-me se eu ou você, se nós esperaríamos para uma promessa de Deus em relação à nova vida, a nossa vida, 10 anos, 15 anos, sem que isso acontecesse, e as pessoas falando, esse Deus te prometeu isso, mas não aconteceu. Mas a fé no Filho de Deus que Abraão teve, na esperança daquilo que ele não via, era a certeza absoluta que mesmo uma palavra de Deus dada, seria cumprida, mais cedo ou mais tarde. Deus tem chamado os seus amigos para crer dessa forma, para esperar dessa forma. E Abraão, quando subiu o monte, com aquele filho da promessa, e nas costas do filho de Abraão, havia lenha para o sacrifício. Porque o filho de Abraão conhecia a palavra de Deus pelo exemplo do pai. Imagina o teu filho perguntando, como provavelmente aquela criança fez, pai, aonde está a ovelha do sacrifício? Pai, estamos subindo, eu e você, mas as lenhas estão nas minhas costas, mas aonde está a ovelha do sacrifício? As entranhas de Abraão devem ter se mexido, por quê?
subir passo a passo para obedecer a Deus pela fé na promessa dada. Abraão não sabia que um cordeiro ia aparecer. Abraão não sabia que ao levantar o machado, a faca, um anjo iria aparecer e dizer: existe um cordeiro imolado que vai morrer no seu lugar. Por isso Abraão é o pai da nossa fé. Crer sem ver. Mas se eu não sou amigo de Deus, se eu não conheço as promessas de Deus na palavra, a meu respeito, a respeito da minha história e dessa fé, como eu vou poder saber? Desculpe fazer aqui uma colocação um tanto simplória, mas eu já fui à Índia algumas vezes e tem algumas características culturais da Índia muito difíceis. E eu passei muito aperto na nossa realidade do cotidiano. Por exemplo, nós aprendemos a tomar um suco e esse suco tinha pimenta. Questão cultural. Se eu te falasse qual é o gosto do suco com a pimenta ou do sonarupa, o bolinho que eu comi na Índia, você não sabe, porque você não conhece, porque você não tem familiaridade, porque talvez você nunca tenha ido à Índia. Mas só eu que fui, tomei, comi, eu entendo um pouco daquela alimentação. Assim também, quando nós somos parte do reino de Deus aqui na terra, e é por isso que é preciso mais do que tudo, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E eu repito mais uma vez, Romanos, a fé vem do ouvir, e o ouvir se exerce em razão da palavra de Deus, da leitura, do estudo, de parar a quatro paredes, no meu quarto, fecha a porta atrás de si e fala ao teu pai que te vê em segredo. É palavra, é ordem. Tantos desajustes da atualidade, da sociedade nesse momento, principalmente na pandemia que vivemos, advém de uma falta de fé no Filho de Deus. Me desculpe que seja bem claro isso. Tantas vezes nós temos situações que supostamente são boas, como religiosidade, mas ainda assim, a religiosidade por si não te salvará. Mas o que te salvará é esse conhecer. E o conhecer, segundo a palavra de Deus, significa muita intimidade. E crer nesse Deus, que pode mudar a sua vida, transformar, além das circunstâncias que você está vivendo. Para experimentar isso, é preciso se lançar como Abraão. Ou com aquela mulher do fluxo de sangue de Marcos 5, 24. Ah, se eu tivesse tempo de passarmos horas só nessa passagem, porque me encanta muito. Você imagina uma mulher que, naquela circunstância, havia ficado menstruada muito mais cedo do que o normal, e como era a prática do local, foi levada para fora para passar os seus 7 dias de menstruação para se purificar. E ela nunca mais voltou para casa. Porque quando ela foi levada, e ainda mocinha, no primeiro fluxo de sangue, esse fluxo nunca mais parou. Diz a palavra de Deus que desde jovem, há anos, essa mulher sofria desse fluxo de sangue. Mas algo diferente fez com que essa mulher tocasse pelo poder da fé naquele que é o Filho de Deus. E os discípulos e os apóstolos disseram: mestre, mas muitos estão te tocando. Como você está dizendo, alguém tocou em mim? Jesus brincando para nos ensinar que quando os amigos oram, que quando você aprende a ser como Abraão, quando você aprende a tocar a Jesus Cristo, que seja na orla do seu manto, por trás, diz a narrativa da passagem da palavra. Ela tocou por trás. E Jesus Cristo disse: uma força saiu de mim. O nome dessa força é fé. Crer para além do que os olhos veem. Aquela mulher não tinha chance com a sociedade. Como Abraão não tinha idade para ter um filho dele.
E olha, voltando a Abraão, a mulher de Abraão, que riu quando também recebeu esse aviso de Deus, ela até antecipou quantas vezes por falta de fé, porque precisamos ver para crer, nós atrapalhamos e mudamos todo o plano e o curso do plano de salvação de Deus a respeito da nossa família, do meu casamento, do meu filho, da minha filha, da minha história. Mas José, quando foi vendido pelos seus irmãos, poderia ser um deprimido, poderia ter desistido de tudo, poderia ter, inclusive, cobrado à sua família a atitude horrenda que os irmãos cometeram, mas não. Ele pagou o mal com o bem. Escute isso e preste atenção. Sempre pela fé. Pagar o mal com o bem. Nunca mal com mal. Porque você não vai chegar a lugar nenhum. E essa é uma atitude, é uma resposta, é um feedback do mundo. E não daqueles que são os amigos de Jesus Cristo. Tocar na orla da manta, do manto de Jesus Cristo, significa ter fé que simplesmente, como a filha de Jairo disse, se só você tiver uma palavra, se eu somente te tocar, minha filha ficará curada. É para isso que serve a palavra de Deus, para desenvolver em nós os sentimentos de fé, mesmo que não estejamos enxergando dentro de uma realidade complicada de câncer, de doença, de separação, de filho nas drogas. E todo e qualquer sofrimento que você sabe, independentemente da sua realidade, todos somos humanos, estamos à mercê dos sofrimentos no mundo. Mas aquela mulher, preterida pela sociedade, retirada da família, excluída, suja, segundo a lei deles, ela teve coragem de se arrastar no meio da multidão. E se eu tocar na orla do manto dele, eu ficarei curada. Seja como você acredita. Te seja feito como você crê. Eu poderia dizer para você. E é por isso que temos que cada vez mais sermos estes amigos íntimos de Deus. Esses amigos que, além da situação, como por exemplo, Pedro. Ah, como eu amo a figura de Pedro na palavra de Deus. O temperamental, o complicado, o difícil. Sim, como isso é confortante. Deus sabe. Mas foi sobre ele que Jesus disse, tu és Pedro, e sobre ti, Pedro, pedra, rocha, eu edificarei a minha igreja, não uma delas, a minha igreja. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes, Pedro, será desligado. Mas na profissão de amor de Pedro, o que o Senhor disse para ele, apacenta as minhas ovelhas, se você crê em mim, se você me ama. E Pedro, mesmo negando alguma vez, outra vez sem entender, foi o mesmo Pedro que tirou o pé do barco quando Jesus Cristo veio andando à noite e disse, vem até a mim. E qual que foi a primeira iniciativa de Pedro? Tirar o pé da barca. Nós precisamos aprender a tirar os nossos pés da barca e deixar que Jesus nos guie. Essa fé, independentemente do que esteja acontecendo, um diagnóstico de impossibilidade não significa a palavra final, porque eu creio que se Deus quiser, Ele pode me curar, Ele pode curar a minha família, mas ainda assim também ter fé nesse Filho de Deus significa, além dessa doença que eu tenho, além das circunstâncias, eu posso crer que eu tenho um Deus muito maior do que essa doença, e essa doença pode vir para salvar a minha casa, a minha família, a mim mesmo, através das humilhações, das dificuldades. Por isso essa frase tão maravilhosa, crer para além do que os olhos veem, significa tantas coisas que dizem respeito à nossa atitude hoje para com esse Cristo, Filho de Deus vivo. Como Davi,
Davi também que deu uma resposta magnífica, se você quiser conferir. 1 Samuel 17, 45 a 47. Davi, em momento algum, chamou o gigante, Golias, de gigante. Ele se referiu a ele, a inimigo, a filisteu. Davi não deu mérito ao problema, mas Davi olhou para Deus, independentemente do que estava acontecendo, daquilo que os olhos de Davi podiam ver. Davi que era de baixa estatura, Davi que era o menor dos filhos de Isaí, Davi que não era o chamado, ele era pastor, mas ele nem se preocupou, porque as armas que Davi contava era sim a força no nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Mas eu repito, e eu já falei mais de uma vez, como conhecer a esse Deus em quem temos toda a confiança se você não tiver intimidade? E Ele já não te chama servo, Ele quer amigos. Ele quer ser seu amigo. Ele quer a sua presença sozinho, seja no sacrário, na sua casa, diariamente, para poder te mostrar e te fazer ser um Abraão, um Davi, essa mulher do fluxo de sangue e tantos outros. Zaqueu, um grande pecador, apegado ao dinheiro. Quantos de nós estamos apegados a tantas circunstâncias? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vos será dado. Tudo é resto quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Crer para além do que os olhos podem ver. Crer em Jesus. Crer na vida eterna. Nessa igreja triunfante que nos espera, porque somos militantes. E com certeza, nessa morada que teremos o resto da eternidade. Aqui, meus irmãos, nós investimos alguns 60, 70, 80, no máximo 90, para raríssimos 100 anos. Ninguém fica para semente. Mas a eternidade com Deus precisa ser investida nessa amizade que gera fé, que gera um compromisso. Deus precisa debruçar-se sobre a sua casa, sobre a sua cidade, mas principalmente sobre a sua família e dizer: eu encontrei, diga o seu nome, eu vou dizer o meu, eu encontrei Celina, eu encontrei Filipe, eu encontrei Rogério, amigo segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Foi isso que ele diz a respeito de Davi. Eu queria fazer uma oração com você agora e voltar no refrão dessa canção, pedindo que Deus te dê essa graça, que é graça, é gratuito, de uma fé renovada. Que Ele te dê a graça especial, dessa intimidade e amizade poderosa, que não é a religiosidade que te dá. Apesar dela ser muito importante e boa, as nossas atitudes com a nossa igreja, as nossas práticas religiosas, elas são positivas. Mas em primeiro lugar, antes de tudo, é você a sós com Deus. É você a quatro paredes. É você chorando aos pés de Deus, é contando a sua vida, a sua realidade. É pedindo que Ele te faça crer como Abraão, crer como Davi, crer como tantos homens e mulheres segundo o coração dele. Querido Jesus, nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, na força de Deus Pai Todo-Poderoso e pela intercessão da sua mãe, Nossa Senhora da Piedade, que todos os que nos veem e nos ouvem agora possam desenvolver essa fé, essa amizade profunda, esse debruçar sobre a palavra que é o próprio Cristo, buscando ouvir e conhecer e confiar cada vez mais no Deus das coisas possíveis e impossíveis. Deus te abençoe. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor.
teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia. Essa frase eu quero que você diga junto. Levante o seu dedo para o céu, aponte para o céu e diga: pois confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio. Deus te faça um homem segundo o coração dele, cheio de fé.